Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o penúltimo capítulo do livro de Neemias, o capítulo de número 12. Agora, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Como você sabe, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi interessante, relevante para você e assim ele acaba indicando e sugerindo para muitas outras pessoas também, tá bom? Isso é importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. E se para você a Evolução Diária tem sido uma bênção, então faça isso logo de início, curte, comenta e compartilha, tá? Gente, vamos lá. O capítulo de número 12, o penúltimo capítulo, né, tem 47 versículos. O texto começa dizendo assim: Esses foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Azaria, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías. Você vê que tem um monte de nome, né, gente? Salum, Amoque, Uquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram, aí tem um monte de nome, junto com seus colegas, encarregados dos cânticos e ações de graça. Baquebuquias, Euni, colegas deles ficavam à frente para responder-lhes. Jesuas, o pai de Joaquim, e aí vem Joiada. Nos dias de Joaquim, esses foram os líderes da família dos sacerdotes. E aí vem da família de Esdras, da família de Maluque. Verso 15, da família de Harim, da família de Ido, da família de Abias, e vem todos os nomes, da família de Bilga, de Joiaribe, de Salai, de Ilquias. Os chefes da família dos levitas sacerdotes, nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias descendentes de Levi na época de Joanã, os líderes dos levitas foram, então um monte de nome, a gente não vai ficar lendo tudo aqui, porque a gente não vai conseguir decorar esses nomes e não vai ficar evidente pra gente. E aí vem verso 25, também estando nomes, eles serviram nos dias de Joiaquim. Por ocasião, verso 27 da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente os cânticos e ações de graça e ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, os povoados de Nefofatitas, de Bet-Gilgal, da região de Geba-Asmavet, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo e as portas e os muros. Ordenei aos líderes, aqui diz Esdras, de Judá, que subissem no alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco. Osaías, a metade dos líderes de Judá, os seguiram, e Razarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias. Aí ele vai citando um monte de nome aqui, gente. Seus colegas que tocavam instrumentos musicais conforme prescrito por Davi, um grande homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte eles subiram diariamente os degraus da cidade de Davi. Não subiam para o muro e passaram sobre a casa de Davi até as portas das águas. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a Porta Larga, sobre a Porta de Efraim e de Gezaná, a Porta do Peixe, a Torre de Hananel, as Torres de Sem, indo às Portas das Ovelhas, junto à Porta da Guarda, eles pararam. Então, os 2 coros encarregados das ações de graça assumiram os seus lugares no templo de Deus, que também fiz eu acompanhando a metade dos oficiais. E também os sacerdotes Eliaquim, Manassés, e aí vem um monte de nome com suas trombetas, e também mais um monte de nome. Os coros cantaram sobre a direção de Jezraías. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam aos sons da alegria de Jerusalém, podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, e de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto a Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e seu filho Salomão.
Por muito tempo antes, no dia de Davi e de Asaf, havia dirigentes de cantores que dirigiam os cânticos de louvor e graças a Deus. E de graças a Deus. Sucedeu que, pois no dia de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores, porteiros, além de separar a parte dos outros levitas. Os levitas separaram a porção dos descendentes de Arão. Finalizou aqui a leitura. Deixa eu te explicar, porque como eu cortei bastante a leitura por conta de muitos nomes, então eu vou te explicar, tá bom? O capítulo 12 de Neemias vai registrar aqui os nomes dos sacerdotes, dos levitas que retornaram do exílio da Babilônia junto com Zorobabel e Jesua, e vai estabelecer uma conexão com as gerações anteriores que haviam servido ao Senhor lá no tempo de Davi. Então essa lista mostra a continuidade do serviço religioso do Templo de Jerusalém e a importância de manter a liderança espiritual organizada. A segunda parte do capítulo é descrita como a cerimônia da dedicação do Muro de Jerusalém. Neemias ele vai organizar duas grandes procissões com cantores e músicos que vão percorrer todo o topo do muro em direções opostas. Eles vão se encontrar lá no templo. Essa celebração ela é marcada pelo quê? Por uma grande alegria, gratidão e louvor a Deus, pois o povo reconhece que foi o Senhor que permitiu a reconstrução e também reconhece que Deus está protegendo a cidade. Houve muitos sacrifícios ao som de adoração, que foi ouvido desde muito longe, mostrando a intensidade da festa. E no fim, Neemias estabelece a organização dos serviços religiosos e dos depósitos do templo. São designadas pessoas responsáveis para cuidar de dízimos e ofertas, né, e do sustento dos sacerdotes e também dos levitas. O texto menciona que esses serviços foram realizados conforme o exemplo de Davi e Salomão, ou seja, eles vão modelar o passado, né, Davi e Salomão, mantendo a ordem e a reverência no culto a Deus, tá bom? Então aqui literalmente o que está dizendo, o texto é o que eu acabei de te ensinar, né? Tá registrando ali os levitas, os sacerdotes, falando dessa cerimônia, né, de dedicação do muro, né, da proteção de Deus ali, a reconstrução e os sacrifícios, as entregas dos dízimos e das ofertas. Aqui, gente, na prática, Neemias 12, a gente vê tudo sendo muito feito, tudo sendo feito com muita ordem e decência. Neemias ele era extremamente organizado nas coisas que ele fazia. Na verdade, a gente precisa entender que Deus ele é honrado quando a gente serve com ordem e decência. O que Neemias está fazendo aqui, organizando tudo com ordem e decência. Neemias 12 vai nos mostrar que a dedicação do Muro de Jerusalém não foi um ato de improviso, não foi improvisado. Mesmo sendo com muita falta de recurso, houve muita organização. Uma organização muito cuidadosa. Os cantores eles foram reunidos, os líderes foram bem posicionados, as procissões foram bem coordenadas, até os dízimos e suprimentos do templo foram cuidadosamente distribuídos. E tudo foi feito com muito respeito, reverência e excelência, refletindo um princípio fundamental da vida cristã. Olha só o que diz em 1 Coríntios 14, 33 em diante. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E tudo que for feito deve ser feito com decência e ordem. E era literalmente o que Neemias estava fazendo aqui. Tudo com decência e ordem. Essa atitude vai revelar um coração que leva a Deus a sério. É isso mesmo, a atitude de Neemias revela um coração que está levando Deus a sério. Não basta fazer algo para Deus, é preciso fazer do jeito certo, com excelência, com integridade, com planejamento e com reverência. Eu vou repetir isso aqui. Não basta fazer algo para Deus, precisa fazer do jeito certo, com excelência, integridade, planejamento e reverência. Trazendo tudo para a prática, gente. Examine como você serve a Deus. É isso aí. Neemias está nos ensinando a servir a Deus com ordem, decência, excelência, integridade, planejamento, reverência. Como você tem servido a Deus? Você faz as coisas com cuidado? Com responsabilidade? Ou tem feito só por obrigação ou improviso? Na nossa igreja, nós temos um corpo de voluntários, de quase 400 voluntários. E eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos voluntários servindo. Em suma maioria, servem com amor, com integridade, com zelo, com excelência, com carinho. Espelham o líder maior, que no caso eu e a pastora Vanessa, né, os pastores da igreja. Tudo que colocam a mão para fazer, fazem com muita excelência. Então nós precisamos sempre examinar o nosso coração e a maneira como a gente está servindo a Deus. Neemias está nos ensinando a servir com ordem, com decência, de maneira organizada e excelente. É importante aprender a planejar. Neemias planejou. Planejar o seu tempo com Deus, por exemplo. Ter uma vida espiritual organizada, né? Isso vai mostrar maturidade e compromisso espiritual. Então, você cristão precisa planejar o seu tempo com Deus. Qual é o seu horário de oração? Você tem um horário específico para orar? Para ler a Bíblia? Para estudar? Para fazer a evolução diária? Para fazer o seu devocional? Você precisa planejar o seu tempo com Deus. Trazer excelência
para a sua vida, para o ministério, né, para aquilo que você faz para Deus. Talvez você cante na igreja. Se você vai cantar, você tem que ensaiar, né? Tem gente que quer cantar, mas não quer ensaiar. Como é que é isso, gente? Em nome de Jesus, né? Se você vai ensinar, você tem que preparar o ensino, né? Eu gasto tempo preparando cada estudo aqui para você. Eu venho aqui, né, gravar a Evolução Diária, chego no estúdio, antes de eu começar a ler a Bíblia, eu vou preparar um estudo. Vou conversar com o texto, vou entender o texto para preparar um estudo para poder te ensinar. Então não é só ensinar, não é chegar aqui, né, acender as luzes, ligar a câmera e vamos lá gravar. Não é assim que funciona, não. Eu fico aqui mais tempo preparando o estudo do que propriamente trazendo conhecimento para você. Ou seja, mais tempo preparando do que ensinando. Então, gente, isso aqui é muito importante. Trazer excelência para o nosso ministério é literalmente isso. Já que você tem o dom de ensinar, prepara antes de ensinar. Se você vai servir, serve com alegria, com pontualidade, com excelência. A Bíblia diz: tudo o que você fizer, faça como se fosse para Deus. Coloca ordem, decência, excelência, integridade, sabe? Sirva a Deus de todo o seu coração. Leve Deus a sério, leve as coisas de Deus a sério, leve a casa de Deus a sério. Ordem e decência, por exemplo, no culto. Eu cobro muito na nossa igreja. Às vezes as pessoas ficam agitadas e vão tomar água e vai para o banheiro na hora da ministração da palavra. Graças a Deus, né, depois de tanto cobrar, as pessoas que caminham conosco, que são membros da nossa igreja, eles entendem a importância de você levar a sério a casa de Deus, né? Então nós estamos ali criando uma ambiência, uma atmosfera, promovendo uma reforma espiritual, trazendo avivamento, a presença de Deus, e muita gente se desconecta muito facilmente. Ordem e decência no culto é muito importante, na liderança, nos bastidores, tudo isso vai refletir o quanto nós valorizamos a presença de Deus. Deus precisa ser levado a sério. O que Neemias está fazendo? Trazendo ordem e decência, organizando as coisas do culto, para que Deus seja levado a sério. Já que vai fazer, vamos fazer com excelência, vamos fazer entregando o nosso melhor. Não é só fazer. Neemias está ensinando aqui que não é só fazer, não é só chegar e fazer de qualquer jeito, como muitos fazem, né? Não se programam, não se organizam, não ensaiam, não estudam, não buscam e querem prestar um culto ao Senhor. Deus merece o nosso melhor, Deus fez o melhor dele por nós. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para que nós que cremos em Deus, pudéssemos ter acesso à vida eterna. Né? Se Deus fez o melhor dele por nós, quem somos nós para entregar o nosso pior para Deus? Quando a gente faz tudo com ordem e decência, a gente mostra que Deus é digno do nosso melhor. E sim, Deus é digno do seu melhor tempo, da sua melhor adoração, do seu melhor louvor. Deus, ele é digno do seu melhor, entenda isso em nome de Jesus. Organização e reverência não são apenas detalhes. Aqui Neemias está mostrando que essa organização e essa reverência são expressões de adoração. Neemias, ele está adorando a Deus da maneira como ele está organizando o templo. Então ele está fazendo tudo com tanta ordem, com tanta decência, né? Ele está fazendo tudo de maneira tão organizada. Ele está querendo honrar o nome do Senhor, ele está querendo fazer as coisas com muita excelência. Então esse texto vai mostrar a questão da dedicação do muro. Nada foi improvisado, eles não tinham muitas condições, mas não houve improviso. Na verdade, o que houve foi uma organização extremamente cuidadosa. Todos foram reunidos, os líderes foram posicionados, as procissões foram bem coordenadas, os dízimos e as ofertas foram cuidadosamente distribuídos. Eu quero terminar aqui citando mais uma vez 1 Coríntios 14. Tudo deve ser feito com ordem e decência. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Quando for fazer algo para Deus, faça com excelência, ordem e decência. Mostre que Deus é digno do seu melhor, da sua melhor adoração, do seu melhor louvor, do seu melhor serviço. Organização e reverência não são apenas detalhes, são expressões de adoração. Amém, gente? Glória a Deus. Finalizamos o capítulo 12 do livro de Neemias. Agora, vamos agitar as redes sociais. Tira um print da tela, posta na sua rede social e me marque em nome de Jesus. Curte, comenta e compartilha. Amanhã nós temos mais um capítulo do Evolução Diária, o último capítulo do livro de Neemias. Não fique de fora para a gente fechar esse livro com chave de ouro, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente quinta-feira em nome de Jesus.